E aí, galera, dando continuidade à nossa aulinha de óptica geométrica, eu, Alicia, vou continuar falando com vocês, mas dessa vez a gente vai conversar sobre os defeitos da visão. Para a gente começar a conversar sobre isso, a gente precisa primeiro estudar a anatomia do olho. Aí você vai me perguntar, Alicia, como assim? A gente vai ver a anatomia do olho? Isso aqui é uma aula de biologia, não era física? Mas é importante a gente se atentar ao fato de que o nosso olho e a nossa visão está 100% relacionada à física. E caso você ainda não saiba, não tenha percebido isso, depois dessa aula você vai entender que isso é relacionado à física e até também os defeitos da visão, que muitas pessoas apresentam, usam óculos e tal, também estão relacionados à física. Mas vamos lá. Aqui a gente tem uma imagem do globo ocular, tem vários nomezinhos aqui e tal. Para a física, não são todos eles que importam, né, para a explicação dos fenômenos, dos defeitos da visão. Então a gente só vai focar em alguns. Vamos começar da frente do olho, né, para dentro. Então, o primeiro que a gente vai ver é a córnea. A córnea é essa camadinha aqui que está realmente na frente do nosso olho. A córnea é uma lente convergente e ajuda a gente na formação de imagem. Já já eu vou falar um pouco mais sobre como é esse processo da formação da imagem, mas a córnea é um elemento importantíssimo para esse processo. E aí, a gente tem aqui íris e pupila. Íris, eu vou só falar rapidinho que a íris é aquela partezinha colorida, né, que tem no olho da gente, que pode ser preto, marrom, azul, verde, dependendo da quantidade de melanina. E a gente tem a pupila, que vai regular a quantidade de luz que entra para o nosso olho. Ou seja, se a gente está num ambiente que já é muito claro, não precisa que muita luz entre no nosso olho. Então, ela vai ficar contraída. Mas se a gente está num ambiente escuro e tal, a pupila vai dilatar, porque a gente precisa que a quantidade de luz seja maior, que entre no nosso olho, para que a gente consiga enxergar as coisas. E a pupila vai se acomodando à iluminação dos ambientes. Por isso que quando a gente está, por exemplo, no ambiente escuro, no seu quarto, às vezes a gente está tendo uma aula de slide ou assistindo um filme e tá tudo, todas as luzes estão apagadas, e aí do nada alguém acende a luz, chega a dar um desconforto na nossa vista, porque a nossa pupila está dilatada, ela estava acomodada ao ambiente escuro, e aí se alguém acende a luz assim repentinamente, entra muita luz para o nosso olho e demora um pouquinho para ela se adaptar a esse novo cenário, né, de mais luz realmente no ambiente. Pronto. Passamos de córnea, íris e pupila. Vamos falar então do cristalino. O cristalino é outra lente convergente que nos auxilia para a formação de imagem no nosso olho. Só que uma especificidade do cristalino é que ele tem a distância focal variável para conseguir focalizar elementos que estão próximos e elementos que estão longe de nós também. Ou seja, assim como a pupila, assim parecido, né? O cristalino tem esse poder de acomodação. Quando a gente está focalizando em uma coisa que está lá longe, o cristalino ele está mais tranquilo, né? Porque a gente não precisa forçar a vista para ver uma coisa. Mas se a gente está enxergando uma coisa de perto, ele tem o poder de se tornar mais convergente para que a gente consiga realmente focalizar numa coisa que está bem pertinho do rosto da gente, por exemplo. Ou seja, ele tem o poder de se tornar mais ou menos convergente de acordo com as necessidades. Não sei se vocês já perceberam, mas a gente consegue realmente focar numa coisa que está na nossa frente, e aí a parte de trás vai ficar completamente desfocada. Mas se a gente começa a focar numa coisa lá de trás, a parte que está perto da gente vai ficar desfocada, enquanto que a parte lá longe que a gente está olhando com mais intensidade, com mais atenção, vai ficar nítida. Então é isso. O cristalino é um elemento importantíssimo para a nossa visão também, justamente por isso, por ele ser uma lente
que tem esse poder de acomodação. Outro elemento que a gente vai conversar sobre, que é importantíssimo no processo da nossa visão, é justamente a retina. E ela é importante por quê? Porque é na retina, a retina é isso aqui tudo, ó, que tá em amarelinho, essa camadinha, ela tem cones e os bastonetes. Os cones são responsáveis pela nossa identificação de cores. Lá tem basicamente, a gente consegue reconhecer vermelho, verde e azul, do inglês red, green, blue, e é por isso que é muito conhecido como o sistema RGB. E aí os bastonetes, que também estão na retina, são responsáveis pelo reconhecimento da intensidade luminosa. Ou seja, quando a gente junta cones e bastonetes, a gente consegue diferenciar cores e também os seus tons. Ou seja, se a gente está com um verde claro, um verde escuro, um rosa clarinho ou um vermelho, é devido a esses dois elementos que a gente consegue diferenciar cores e também os tons das cores. E aqui a gente tem o nervo óptico, que vai realmente fazer com que a imagem que é formada aqui no olho seja levada ao cérebro. E por que a gente precisa do cérebro nesse processo? Então, uma imagem que está aqui na nossa frente, vou fazer aqui um desenho qualquer. Vou colocar aqui uma seta para cima. Se ela está aqui na frente do nosso olho, a gente vai enxergar ela, mas para que a gente consiga realmente enxergar, tem todo um processo da formação da imagem. A imagem, num olho perfeito, vai ser formada aqui na retina, só que ela vai ser formada, deixa eu trocar a cor. Ela vai ser formada invertida, porque é uma imagem real, e vai ser menor que o objeto. Então, a gente tem aqui o objeto, e aí quando a imagem desse objeto é formada no nosso olho, ela é formada invertida e em escala menor que o objeto. Ah, mas se a gente tem a formação de uma imagem invertida no nosso olho, como é que a gente não enxerga tudo invertido? É justamente porque o nosso cérebro faz essa interpretação e aí a gente enxerga tudo corretamente. Beleza? Bom, passada essa parte da formação de imagem de um olho que funciona perfeitamente, a gente vai passar para os defeitos da visão. Aqui a gente não vai cobrir todos, porque existem muitos, mas vou falar dos mais comentados, mais conhecidos, que podem cair na prova de vocês. O primeiro é a miopia. Bom, a miopia é o defeito da visão que é mais comum entre as pessoas. Basicamente, o que acontece numa pessoa míope é isso daqui. Vamos ver essa imagem aqui que está à nossa direita. Eu disse para vocês que a imagem era formada aqui, encostada na retina. E aí o que acontece para uma pessoa que é míope? A imagem é formada antes da retina. Isso faz com que quem tem miopia não enxergue bem de longe, mas a pessoa que tem miopia vai enxergar perfeitamente de perto. E aí qual é a causa disso? Ou a córnea é muito convergente, ou então a pessoa tem o globo ocular muito alongado, sabe? Então isso faz com que essa imagem seja formada antes da retina, porque o globo ocular é um pouquinho maior. Mas aí nada está perdido. Se você é míope, você deve saber disso, porque a gente consegue resolver esse problema facilmente através de lentes corretivas. E as lentes que vão, digamos assim, reverter a miopia, enquanto você estiver usando as lentes, são as lentes divergentes. Por quê? O problema da miopia é que a córnea está muito convergente. Então, para a gente dar uma modificada nisso, a gente utiliza uma lente divergente. Aqui, com a adição da lente corretiva, a gente vai ter a formação da imagem correta.
E aí, tudo certinho. Bom, passando para o segundo defeito da visão, a gente tem a hipermetropia. A hipermetropia é basicamente o contrário da miopia. Ou seja, se você sabe o que é um, você sabe o que é o outro. Por quê? Porque lá na miopia, a imagem é formada antes da retina. Nesse caso, ela é formada depois da retina. E aí, isso faz com que a gente não consiga, se você tem hipermetropia, isso faz com que você não consiga enxergar de perto. Ou seja, a imagem de um objeto é formada depois da retina. Ou seja, quem tem hipermetropia não enxerga bem de perto. Vamos lá, voltando. Na miopia, a pessoa não enxerga bem de longe. Na hipermetropia, a pessoa não enxerga bem de perto. E qual é a causa disso? Pode ser causado pela córnea ser pouco convergente, não tanto quanto deveria ser, para que você enxergasse perfeitamente, ou porque o globo ocular da pessoa é achatado ou menorzinho. Da mesma forma da miopia, a gente consegue consertar isso com uma lente corretiva. Ou seja, se a gente tem uma córnea que é pouco convergente, que podia ser um pouco mais, a gente vai colocar uma lente convergente e aí, somada ao nosso sistema do globo ocular, a gente vai conseguir enxergar perfeitamente utilizando essas lentes. E aí, eu tenho uma pergunta aí, um questionamento para vocês. Vamos pensar um pouquinho. Será que alguém pode ter miopia e hipermetropia ao mesmo tempo? Se a gente voltar um pouquinho para o que são as causas tanto da miopia quanto da hipermetropia, a gente vai chegar à conclusão de que não, uma pessoa não pode ter miopia e hipermetropia ao mesmo tempo. Por quê? Não tem como você ter uma córnea muito convergente e ao mesmo tempo ter a córnea pouco convergente. O que pode acontecer é você ter hipermetropia em um olho e miopia em outro olho, que é o que acontece, né? Você tem dois olhos, então pode acontecer cada olho ter um defeito de visão diferente. Mas, relembrando, você não pode ter os dois defeitos no olho só. Bom, e aí a gente passa para o outro defeito da visão, que é a presbiopia. Essa daqui é igualzinha à hipermetropia, mas é chamada também de vista cansada. Lembra que eu falei lá no começo que o cristalino tem a capacidade de acomodação, e aí quando a gente está tentando focar em uma coisa perto, ele vai se enrijecendo um pouco mais para se tornar mais convergente, lembra? Então, ao passar dos anos, o que pode acontecer é que o cristalino vai perdendo essa capacidade de se tornar mais convergente para focar em objetos próximos. Ou seja, à medida que a gente vai chegando na velhice, é muito comum a gente ver as pessoas começando a ter a necessidade de usar óculos para enxergar de perto, porque justamente o cristalino já está mais rígido e também a vista já está, como o nome diz, já está mais cansada. E da mesma forma da hipermetropia, as lentes corretivas para presbiopia são convergentes. Ou seja, a única diferença da hipermetropia para a presbiopia é justamente a causa disso tudo. E aí, o último defeito da visão que a gente vai comentar aqui é o astigmatismo. No astigmatismo, a coisa já é um pouquinho diferente, porque os raios de luz são focados em diferentes pontos e a imagem formada não é nítida. Ou seja, uma pessoa que tem astigmatismo normalmente enxerga as coisas meio borradas, sabe? Não consegue enxergar as coisas nitidamente. E qual é a causa disso? É justamente uma irregularidade da córnea, cujo raio de curvatura varia conforme a seção considerada. Olhando aqui essa imagem, a gente tem um exemplozinho. Bom, para uma córnea perfeita, devia vir um pouquinho mais para cá, nessa parte aqui de baixo. Só que a gente percebe que não tá certo, né? Realmente a córnea é um pouquinho mais irregular. Como essa lente é irregular, a imagem que é formada aqui perto da retina não vai ser uma imagem nítida. Mas aí a gente vai consertar isso daí também com uma lente corretiva. E aí, essa é uma particularidade do astigmatismo.
Astigmatismo é uma coisa que é muito fácil da gente estudar, porque basicamente é causado por uma irregularidade na córnea. E a lente corretiva do astigmatismo são lentes cilíndricas. Essas lentes a gente não estuda no ensino médio, mas se cair na prova de vocês algo sobre astigmatismo, provavelmente só vai ser perguntado isso. Quais são as lentes corretivas? Que é a lente cilíndrica, e basta vocês saberem a causa desse problema de visão que vocês já estão super ligados e ligadas, eu tenho certeza, e é bem facinho de entender. Esses foram os 4 defeitos da visão que eu separei para explicar para vocês, porque eles são realmente os mais comuns e os que podem realmente cair na prova de vocês. Mas é muito importante ressaltar que existem vários outros, né? Relacionados aos defeitos da visão, catarata, ceratocone, aí tem uns bem diferentes, mas que são mais específicos. Os principais são esses 4 mesmo. Vamos partir então para a parte de exercícios, para a gente ver se a gente realmente entendeu o que é que foi dado. Primeiro vamos fazer um acordo. A gente vai ler aqui juntos o enunciado da questão, e aí você vai pausar o vídeo, vai responder sozinho, e aí depois você vai voltar, dar um play no vídeo e conferir se deu certo, o que é que você acertou, o que errou, e assim vai, beleza? Vamos combinar que esse assunto é muito fácil, vocês com certeza vão tirar de letra todas as questões. Vamos lá para a primeira, e essa primeira questão foi retirada do Enem de 2009. Vamos lá. Esse é o típico enunciado de Enem. Tem um textão enorme aqui, que caso você não tenha tempo, pode ser até que você nem precise ler. E aqui no finalzinho a gente tem uma frasezinha que dá o start para as alternativas da questão. Na prova, é claro que vocês vão ler primeiro isso daqui, essa partezinha de baixo, a última frase, o que quer que seja, para vocês voltarem ao texto caso seja necessário, e já procurarem o que pode ajudar vocês nessa questão. Vamos ver aqui, ó. Essa questão diz: um indivíduo que, por alguma deficiência, não consegue captar as informações transmitidas pelos cones, ó, lembra lá, cones, perceberá um objeto branco, iluminado apenas por luz vermelha, como? Então, por aqui a gente já sabe que ele está falando de cones e bastonetes, né? Tal que a gente comentou que estão na retina. Vamos voltar para o texto para a gente ler e se inteirar um pouquinho mais. Sabe-se que o olho humano não consegue diferenciar componentes de cores e vê apenas a cor resultante, diferentemente do ouvido, que consegue distinguir, por exemplo, dois instrumentos diferentes tocados simultaneamente. Os raios luminosos do espectro visível, que tem comprimento de onda entre 380 e 780 nanômetros, incidem na córnea, passam pelo cristalino e são projetados na retina. Essa parte aqui, ó, tudo certinho, foi o que a gente viu basicamente sobre o processo de formação da imagem. Beleza. Na retina encontram-se dois tipos de fotorreceptores, os cones e os bastonetes. Beleza. Que convertem a cor, lembra lá, e a intensidade da luz recebida em impulsos nervosos. Os cones distinguem as cores primárias, olha só, isso aí o enunciado está dando para dizer tudo já. Os cones distinguem as cores primárias, vermelho, verde e azul, e os bastonetes diferenciam apenas níveis de intensidade, sem separar comprimentos de onda. Top! Os impulsos nervosos produzidos são enviados ao cérebro por meio do nervo óptico, para que se dê a percepção da imagem. Pronto. Então, se você já está atento ou atenta para essa parte de como funciona a formação da imagem, cones, bastonetes, etc., nem precisava ler essa parte aqui, porque ele basicamente só explica como acontece e qual é o funcionamento dos cones e bastonetes. Mas se você está esquecido, é bom dar uma lida mesmo aí, prestar atenção e já partir para o que a questão nos pede. Aí vamos lá de novo aqui. O indivíduo que, por alguma deficiência, não consegue captar as informações transmitidas pelos cones, perceberá um objeto branco, iluminado apenas por luz vermelha, como? Vamos lá ver as alternativas. Um objeto indefinido,
pois as células que captam a luz estão inativas. Um objeto rosa, pois haverá mistura da luz vermelha com o branco do objeto. Um objeto verde, pois o olho não consegue diferenciar componentes de cores. Um objeto cinza, pois os bastonetes captam luminosidade, porém não diferenciam cor. Um objeto vermelho, pois a retina capta a luz refletida pelo objeto, transformando-a em vermelho. Vamos lá. A gente está tratando aqui de um indivíduo que, por alguma deficiência, não consegue captar as informações transmitidas pelos cones. Os cones nos transmitem qual informação? Isso mesmo, ele nos transmite a informação de cor. Então, se a gente tem um objeto, qualquer cor que seja, qualquer iluminação que ele tenha, ele não vai perceber nenhum tipo de cor. Bom, a resposta certa é a letra D, porque explica aqui, uma pessoa que tem uma deficiência nos cones, ou seja, ela não consegue enxergar cor, vai enxergar um objeto cinza, pois os bastonetes captam luminosidade, porém não diferenciam cor. Faz um total sentido, né? Porque a gente sabe que bastonetes realmente só captam a intensidade da luz, a luminosidade, mas eles não diferenciam cor. A pessoa veria realmente um objeto cinza. Se a gente sabe de cara que os cones eles nos trazem a percepção de cores, a gente já elimina a alternativa B, a C e a E. E aqui a letra A diz que a gente veria um objeto indefinido, pois as células que captam a luz estão inativas. Não tem nada a ver, né? A gente está falando de um problema nos cones. E os cones não captam a luz. Eles só fazem a diferenciação da percepção de cores. Então a letra A também não é. Ou seja, a resposta para a nossa pergunta é a letra D. Se uma pessoa tem algum problema nos cones, ela vai enxergar um objeto cinza. Beleza, vamos passar para a nossa próxima questão, que vai ser a última. Essa questão aqui não é do Enem, mas é de uma universidade também. E aí, a gente já vai estar tratando sobre defeitos da visão propriamente dito, daqueles 4 que a gente tratou. Se a gente fizer aquele esquema de vir aqui primeiro, a gente vai ler que ele está perguntando as lentes corretivas indicadas para os membros dessa família, considerando-se a ordem em que são citados, são respectivamente. Ele quer saber quais são as lentes corretivas. Ou seja, aqui em cima ele vai dizer pra gente quais são os problemas que as pessoas têm. E a gente vai ter que pensar um pouquinho, né, para poder responder a pergunta. Mas vamos lá. Numa família composta por 4 pessoas, cada uma com um defeito da visão diferente dos demais, tem-se: primeiro, o pai apresenta enrijecimento dos músculos ciliares e, com limitação da sua capacidade de acomodação visual, tem dificuldades para enxergar objetos próximos e longínquos. Vamos destacar essa informação aqui porque ela é importante para a nossa resposta. Está falando de enrijecimento, já vai lembrar para vocês um defeito da visão aí específico. A mãe, por sua vez, apresenta um alongamento do globo ocular na direção antero-posterior, com dificuldade para enxergar objetos distantes. Vamos lá, puxando aí da memória, qual é o defeito da visão que é causado por alongamento do globo ocular? A filha apresenta irregularidades na curvatura da córnea, olha aí, e enxerga imagens embaçadas dos objetos próximos ou distantes. Imagens embaçadas, é importante a gente grifar isso também. E aí o filho apresenta um encurtamento do globo ocular na direção antero-posterior com dificuldade para enxergar objetos próximos. Vamos partir então para tentar nomear quais são esses problemas de visão, que aí a gente vai conseguir relacionar com as lentes corretivas. Aqui a gente tem as alternativas e aí a gente tem duas opções. No Enem, eu sugiro que vocês trabalhem com eliminação, porque era isso que eu fazia na minha época e eu achava super mais rápido, porque, por exemplo,
Se eu soubesse de certeza qual é a resposta de qualquer um desse tipo, eu ia procurar lá na alternativa, prestando atenção que o enunciado nos pede que as lentes sejam dadas respectivamente. Ou seja, se eu sei qual é a lente que o filho usa, eu vou olhar aqui no último local das alternativas. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para os defeitos da visão que as pessoas podem ter. O pai apresenta enrijecimento dos músculos ciliares. A gente lembra que enrijecimento está relacionado a um problema da visão, e não sei se vocês se lembram qual é, mas é aquele da vista cansada. Lembra que é relacionada ao cansaço na vista, provavelmente acontece normalmente quando você já está com uma idade avançada. E aí, presbiopia. Vou colocar aqui um P para a gente lembrar. A mãe apresenta um alongamento do globo ocular na direção antero-posterior com dificuldade para enxergar objetos distantes. Alongamento do globo ocular é miopia. Irregularidades na curvatura da córnea. Olha, vocês conseguiam matar essa questão apenas sabendo essa alternativa aqui. Porque a gente lembra que irregularidades na curvatura da córnea, que causam imagens embaçadas e não nítidas, tem uma causa muito específica, que é astigmatismo. E vamos lá aqui colocar o A. Só que uma coisa que eu falei para vocês, que astigmatismo é um tipo de defeito da visão que é muito específico, porque ele tem uma lente corretiva própria. E a gente está realmente tentando estudar as lentes corretivas para as nossas alternativas, né? Então, se você souber qual é a lente corretiva do astigmatismo, você já saberia responder essa questão aqui. Vamos lembrar que é cilíndrica. Essa eu vou deixar aqui destacado porque é uma coisa que vocês precisam se lembrar. Astigmatismo, lentes cilíndricas. E aí, por último, a gente tem o filho, que apresenta o encurtamento do globo ocular e tem dificuldade de enxergar objetos próximos, tal. Encurtamento, o contrário do alongamento. A gente sabe que a mãe tem miopia, então o filho tem hipermetropia. E aí, qual é a técnica para a gente marcar a alternativa? Eu sei que vocês vão saber exatamente qual é o tipo de lente corretiva para cada caso aqui, mas se vocês não se lembrarem, vamos dar uma olhada lá nas alternativas. Primeira coisa que, se a gente for olhar a partir disso daqui, do fato de que a filha usa uma lente corretiva cilíndrica, vamos ver quais são as alternativas que a gente consegue eliminar. Bom, cilíndrica, a filha é o terceiro, já que a gente quer aqui respectivamente, a filha é o terceiro. Então, eu vou olhar aqui na terceira posição das palavras e eu sei que cilíndrica só aparece aqui na letra C. Cilíndrica só aparece na terceira posição, né, nessa ordem aqui, na letra C. Então, a gente já sabe, sem precisar de muito esforço nem nada, que a letra C é a resposta. A gente tá indo um pouquinho mais devagar, porque eu tô querendo explicar para vocês mais detalhadamente, mas vocês podiam fazer essa questão em, sei lá, 30 segundos. Batia o olho na questão, olhava as alternativas, respondia e partia para a próxima. Muito fácil. Vamos voltar lá para ver se encaixa com o resto das coisas. O filho apresenta encurtamento do globo ocular e tem dificuldade de enxergar objetos próximos. Se você tem dificuldade de enxergar objetos próximos, é porque a sua córnea é pouco convergente, então a gente vai solucionar isso com uma lente convergente. Faz sentido, né? Aí aqui a gente já elimina todas as alternativas, porque a gente já tem certeza que é a letra C. Porque não faz sentido a gente usar lentes divergentes, não faz sentido usar cilíndricas e nem bifocais. Para a mãe, a gente sabe que vai ser divergente. E para o pai, vai ser realmente lentes bifocais, que são lentes utilizadas por pessoas que têm presbiopia. Mas realmente essa questão foi muito fácil, apesar de muito texto. Se você olhar com atenção para as palavras-chave, você consegue responder ela bem rapidinho.
Bom, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, mas qualquer dúvida podem entrar em contato. Depois dessa aula, vocês vão ter alguns exercícios para fazerem. E boa sorte, se dediquem, continuem se cuidando em casa. Espero que vocês estejam bem. E é isso. Tchau, pessoal!